Shalom Adonai. Você sabia que Jesus Cristo é o único caminho que leva o homem a Deus? É o único meio pelo qual nós podemos chegar à presença do Senhor. As pessoas procuram caminhos diversos através de várias religiões, onde o nome religião significa relegar o homem a Deus. Nenhuma dessas outras religiões leva o homem a Deus, somente Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Essas são as palavras do próprio Jesus Cristo. E Paulo testifica sobre isso quando ele fala a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, quando Paulo fala que não existe, só Jesus Cristo é o único intercessor entre Deus e os homens. Não existe outro intercessor, nem outro meio pelo qual você possa estar na presença de Deus e ser justificado. Jesus Cristo é aquele que justifica o homem na presença de Deus, reconcilia o homem com Deus, onde a palavra de Deus fala que Deus estava em Jesus reconciliando consigo o ser humano. Amém? Mas para isso é necessário que você se arrependa, se converta e crê no Evangelho, aceitando Jesus como Salvador da sua vida. Amém? Para receber o Espírito Santo e ter novamente vida com o Senhor. Ele é vivificado através do Espírito de vida. Amém? E nós vemos também, quando Jesus fala, em 1 João, ou melhor, João, 1 capítulo, versículo 51, em verdade vos digo que vereis os anjos de Deus descendo e subindo sobre o Filho do homem, sobre o Filho de Deus. Ele estava se referindo a ele mesmo como aquela escada que liga o homem a Deus. E o interessante é que Jacó, o próprio Deus veio e falou com ele lá em Gênesis, capítulo 28, versículo 12, quando Jacó viu aquela escada e os anjos descendo e subindo, e Deus se apresenta a ele e fala com ele. Interessante, Porque quando a gente aceita Jesus como Salvador, a Bíblia fala que o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e o Senhor Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos chegar na presença do Pai. Amém? Somente Ele. Não existe essa teoria que o povo ensina por aí, que os santos do Antigo e do Novo Testamento intercede por nós, ou Maria, o Pedro, o Paulo, o João. Só existe um intercessor, amém? Que é Jesus Cristo, o homem. Porque a própria Bíblia fala sobre isso, que poderia os mortos interceder pelos vivos. As pessoas dizem, não, mas eles estão vivos. Irmão, quem morre, morre materialmente, espiritualmente está vivo. No céu ou no inferno está vivo. A gente sabe disso. Mas quando Jesus estava falando sobre isso, ele dá o exemplo do Lázaro e do rico, que você vê que o rico pediu para que mandasse pregar o evangelho lá, e eles disseram o quê? Abraão respondendo ao rico, não pode, lá eles têm Moisés, e os profetas, ele tem que ouvir a palavra e se arrepender, ok? Eles não dariam crédito aos mortos, e os mortos não se relacionam com quem está vivo, isso é até uma abominação. Então na palavra de Deus, lá em Levítico, que Deus proíbe a consulta aos mortos ou falar com os mortos pedindo ali intercessão. Isso é pecado diante do Senhor, é uma falsa doutrina, uma heresia criada pela Igreja Católica. Amém? Estou aqui para falar a verdade, porque só a verdade pode libertar o homem do engano. E que você possa nessa noite se arrepender e aceitar Jesus como Salvador da sua vida para poder morar no céu, crendo que Ele é o único meio pelo qual você pode chegar a Deus. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e hoje está sentado à destra de Deus, intercedendo por nós. E Ele prometeu voltar para buscar a sua amada igreja, que você tenha o seu nome escrito no livro da vida e chegue aos céus. Shalom Adonai.